Trago-vos esta semana uma mulher especial. Ela é uma grande mulher, não é uma ironia, é mesmo uma grande mulher. Nós conhecemos, eu e a Mafalda Ribeiro conhecemos há 5 ou 6 anos, quando vi algumas entrevistas dela e depois a entrevistei num programa de entrevistas que tive na RTP. A Mafalda tem 37 anos, se entretanto não fizeste anos, portanto 37, mais 38, um. pronto, falhei por pouco. Era aquela pergunta que eu... Um ano a uma mulher é incrível. Era aquela pergunta que eu te deveria ter feito antes de começarmos a gravar, mas não vale a pena começar de novo. 38 anos. E se a memória não me falha, e também esta questão das nomenclaturas às vezes não é fácil, tu nasceste com uma doença chamada osteogênese imperfeita, é isso? Disseste bem, lembravas-te. É isso, não é? É isso. Pronto, que é considerada, enfim, de forma mais popular, normalmente diz-se que é a doença dos ossos frágeis. Se bem me recordo da nossa conversa, que foi agradabilíssima e por isso estamos aqui de novo, agora num outro contexto, tu partiste os ossos 90 vezes, pelo menos 90 vezes, nestes seus 38 anos de vida. Se calhar já partiste mais. O que eu digo é que até aos 14 anos foram de facto mais 90 fraturas e que às tantas eu deixei de as contar. Eu estou com 38, de facto nos últimos anos, a minha última fratura foi em abril deste ano, e não foi, é aquela coisa de, obviamente que a frequência com que eu me partilho não tem nada a ver com agora. Depois há mesmo uma característica específica de que quando o corpo muda e na altura da puberdade as fraturas cessam, e foi o que aconteceu comigo, ou seja, aos 14 anos pararam, só me voltei a fraturar já quase 20 anos depois, aos 25, pai. Mafalda, eu naturalmente primeiro que tudo agradeço-te por teres tirado este bocadinho para nós podermos conversar para este Obrigada. E de repente pode haver pessoas que te perguntam, mas o que é que faz sentido esta entrevista com a Mafalda numa plataforma que fala habitualmente de alimentação, de perda de peso? Bem, eu sempre disse que o Escolher Viver não é exclusivo de obesos e de diabéticos. Portanto, aqui falamos de tudo, de saúde, de alimentação, também de exercício, mas não. Eu acho que tu tens uma história de vida inacreditável, tens uma força incrível. Nós fomos-nos seguindo, enfim, não somos um bocado como os católicos não praticantes, fomos-nos seguindo, mas não praticando a nossa proximidade, mas sabemos que temos muitos amigos em comum. Conta-nos lá um bocadinho, e foi por isso que eu te convidei, porque acho mesmo que é uma história incrível e és um exemplo de superação. Conta-me o que é esta doença, primeiro de tudo, porque haverá muitos leitores que não o conhecem. Olha, primeiro, tu dizias há bocado a questão da fragilidade, não é? Os ossos frágeis, é assim que no Brasil costuma dizer-se, é a doença dos ossos de vidro. Eu gosto muito de brincar com as palavras e digo que, como há que colocar uma certa classe, eu prefiro que me digam que tenho os ossos de cristal. Aliás, a Swarovski ainda não me descobriu, vou fazer uma campanha para eles, não sei como, ainda estou à espera disso. De qualquer maneira, de facto, há aqui várias nuances que não podemos generalizar nesta coisa de ter mobilidade reduzida. Aqui eu estou nesta caixinha e, portanto, temos que estar em Zoom, mas se as pessoas forem à procura da entrevista que me fizeste na RTP, vêm sentada na cadeira de rodas. Portanto, eu tenho 38 anos, tenho o tamanho de uma criança de 5, tenho 97 centímetros, calço 27 e, portanto, toda a minha embalagem é estranha. Isto vem, obviamente, da gente imperfeita, porque caracteriza-se por, portanto, aquilo que muitas vezes aposto que tu falarás, não só no que concerne à alimentação, mas também quando as pessoas praticam desporto e começam a cuidar de ter uma vida muito mais saudável. Ouvimos muito na publicidade a questão dos suplementos e das coisas à base de colagênio. Não é? É uma palavra que se ouve muito. Sim, cada vez mais, aliás. O meu colagênio não existe, não só produz. E por mais que eu tome suplementos, não acontece nada. Portanto, o que é que acontece? O colagênio, e eu estou a usar uma linguagem nada técnica, mas para as pessoas perceberem, é a chamada a cola ou o cimento dos nossos ossos. Eu só tenho os ossos, não tenho o cimento. O que é que acontece? Não há substância e conforme, para além deles partirem facilmente, exatamente porque não tem isso que os solidifica, depois há
o facto de não terem a força para depois crescerem normalmente. E, portanto, eu dei o meu tamanho, o eu nunca ter andado, e as fraturas constantes. O não ter andado é uma consequência, portanto, esta limitação física é uma consequência da doença congénita, o que para mim, sinceramente, acho que é porque como para mim é identidade, não é? Ou seja, para mim é tão normal Sempre foste ser assim, assim, claro. do que como ter a pele clara, ter a boca grande, os olhos verdeados, quer dizer, isto faz parte de mim desde sempre, portanto não temos a questão de eu era assim e depois tive um acidente, por exemplo, e fiquei assado, não é? Eu brinco, eu digo, não me aconteceu nada, eu é que acontecia há 38 anos, portanto, é muito é mesmo uma questão de identidade. Mas O que é que eu quero? mas o que eu acho fantástico aqui, e desculpa interromper-te, é que tu fizeste dessa aparente fragilidade, quer dizer, aparente não, dessa fragilidade, não vale a pena sermos eufemísticos, não é? Dessa fragilidade, fizeste dessa fragilidade força. Tu tens, aliás, um projeto que eu acho lindíssimo, contaste-me na altura, presumo que ainda esteja ativo, mas tu pratica-lo sempre, não é? Que é o sorrir sobre rodas. Porque de facto é a tua Agora é imagem. sorrir sobre o Zoom, Agora é sorrir sobre o Zoom. entretanto, Mas, mas mas que é uma imagem de marca tua, que é levar a vida muito positiva. Tu estás sempre a fazer conferências, TED Talks, inspiração para toda a gente. E não deixa de ser muitas vezes muito curioso que nós nos lamentamos por tudo e por nada pelas nossas merdinhas da nossa vida, peço desculpa a palavra, e depois tu tens essa força incrível que é tão inspiradora. deixa-me tentar resumir de uma maneira também mais objetiva aquilo que é o que tu acabaste de dizer. Obviamente que há uma gratidão enorme pela generosidade das tuas palavras. Sim, eu decidi abraçar isto mais do que como carreira na comunicação, mas como propósito de vida. Para mim era impossível viver uma vida o mais normalzinha possível, ter alguns trabalhos na comunicação e a forma como eu olho para a minha vida, para a vida dos outros, para a minha própria deficiência e para as limitações, eu agarrar nisto e guardar só para mim, ou só para as minhas pessoas. E acho que é mesmo quase uma. Eu dizia estes dias que eu sinto que estou num lugar de privilégio. Agora, o meu lugar de Estás mesmo. privilégio, a estar sentada no meu lugar de privilégio, a mim dá-me uma urgência e uma responsabilidade de o partilhar com os outros. Eu podia, por isso, simplesmente alimentar-me desse privilégio, porque sei que há pessoas com deficiência e que nascem em famílias que não as aceitam, em que estão, para além de tudo aquilo que já é tão difícil no meu país, em termos de acessibilidades que não existem, ainda estão numa questão quase de exclusão social, um lado financeiro muito frágil. Portanto, eu sei que eu nasci numa família que me aceitou, que me amou, tenho uma rede de amigos incrível, fui construindo o meu caminho profissional e, obviamente, claro que há mérito, mas eu sei que sou uma soma de muitos fatores e que há uma benção gigante naquilo Mas que somos todos, Mafalda, somos todos. obviamente. E, portanto, agora, este lugar de privilégio, não é? Se eu tivesse, se calhar, nascido em África, tinha tido uma vida completamente diferente. Estou a dar um exemplo muito abrangente. O que é que eu sinto? Só especificamente no que é a representatividade ou não das pessoas com deficiência. Ouvir aquilo que tu dizes às vezes pode nos levar a um lado errado. Eu ultimamente tenho desconstruído muito sobre uma noção que as pessoas não pensam muito, falamos só de discriminação e não falamos de outra coisa que é a discriminação pela positiva, que são as noções muito específicas e que eu própria não tenho essa consciência de uma palavra que nós em Portugal usamos muito, o Brasil está muito mais à frente do que nós neste lado, que se chama capacitismo. Ou seja, a minha questão também não é que as pessoas olhem para mim e achem que eu sou incrível. Não é? Nós podemos passar rapidamente dos coitadinhos aos super-heróis. E isto para mim é uma coisa que eu quero desmistificar. Eu não vou para um palco para as pessoas olharem para mim e dizer se eu estou para aqui a queixar-me, como tu dizias, e eu percebi onde é que queria chegar, e coitada da vida dela, ela está numa cadeira, uma tragédia tão grande, nunca mais me vou queixar na vida, porque se ela consegue, eu também consigo. Esta coisa muito americana do yes you can pode ser positiva para alguns como um gatilho. Agora, não dura para sempre, não há receitas para a felicidade, e tu sabes isso. Aquilo que tu abraçaste é um caminho que começa todo aqui.
não tem nada a ver com a cadeira, não tem a ver, não tem a ver com as minhas fragilidades. Agora, se me disseres que as fraturas me trouxeram uma maturidade, uma maneira de lidar com a espera, uma maneira de lidar com não posso fazer tudo o que me apetece. Uma urgência de viver, Mafalda. É uma urgência de viver, mas também há uma calma porque eu fui obrigada, pensa assim, eu não sei se tu já alguma vez partiste alguma coisa, um braço, uma perna, o que seja. Sim. Normalmente a tua vida não tem, depende da fratura, mas tu não tens que parar totalmente quando tens uma fratura, ou seja, ela é imobilizada, tu andas de muletas ou andas com o braço ao peito e continuas a tua vida. Eu não posso levar gesso, eu não posso ser operada. Quando eu me parto, a minha vida para, eu tenho que ir para a cama e tenho que estar o mais imóvel possível para os meus ossos colarem. Não há outra forma. Ou seja, como é que se vive quando a nossa vida é constantemente interrompida, sabes? Sim, mas a minha pergunta da urgência de viver tem a ver com o facto de... eu lembro-me de tu me teres dito que quando nasceste, os médicos te davam e deram à tua mãe, disseram-te que tu durarias um dia, poucas horas, não sabia bem quando. O meu prognóstico foi alterando à medida que eles iam errando. Ou seja, Não, e há 38 anos que erram, não é? É que eu sou uma teimosa. E era nesse sentido que eu te perguntava se é essa urgência de aproveitar a vida de uma forma plena, não é? Com tudo Há aquilo. uma urgência de não ter dias banais, sim. E isso vem de uma maneira que agora está muito normalizada e as pessoas gostam muito de usar as palavras a banalizá-las e às vezes assustam-me um bocadinho pensar será que elas pensam bem naquilo que estão a fazer. Nós gostamos muito de dizer eu sou muito grato. E há uma diferença entre ser grato e estar grato. Eu acho que as pessoas vivem a gratidão ainda muito como um sentimento. Eu estou ou não estou. Se as coisas me correm bem, eu estou grato. Mas se isto é tudo uma porcaria, eu deixo de ser grato. E eu não sou nada dessa pessoa. Eu acho que a gratidão tem que ser uma decisão também. E eu tenho que ser grata independentemente do resultado do que é que me acontece. Porque eu acredito que a gratidão não é uma consequência, é uma causa. Se eu for uma pessoa grata, então isso vai produzir frutos na minha vida e na vida das pessoas à minha volta. E por isso, eu acho que desse lugar de gratidão, das estatísticas não estarem corretas, de eu considerar de facto que sou um milagre diário, então eu não podia olhar para esse lado e desperdiçar a oportunidade de estar viva. Então acho que a urgência que tu falas é muito isso, é de sentir que eu não posso desperdiçar aquilo que me foi dado de graça para eu viver e enquanto cá estou a tentar tornar isto o melhor possível. Como é que é o teu dia-a-dia? Por exemplo, Olha, nunca é uma rotina, não é uma rotina, eu vivo sozinha, sim. estou a falar da minha casa agora, não vamos meter aqui a pandemia nisto, não é? Porque não dá para fazer uma linha. Eu, como tu dizias, estou aquilo que é a minha atividade principal e que também me faz pagar contas são as conferências e o trabalho que eu faço nas empresas, especialmente, porque depois eu também faço muito trabalho para o ONU, faço muitas coisas nas escolas, que é o meu público favorito. As crianças e os adolescentes é com quem eu mais gosto de estar e de falar, mas depois obviamente que financeiramente muitas vezes as escolas não conseguem que eu vá aos sítios, então eu gosto sempre de dosear este lado, quase tipo Robin dos Bosques, estás a ver, vou às empresas para poder depois poder fazer estas questões de outra forma. Continuo a escrever também, tenho alguns projetos que nasceram na pandemia e esperemos que te dê novidades para o ano, que está quase. Mas no meu dia a dia eu trabalhei, sabes que a minha formação é em jornalismo e depois eu tive 8 anos inserida mesmo no mercado de trabalho. Sei o que é a realidade de estar numa organização. Daí, se calhar, a minha facilidade também, de quando vou às empresas, para mim não é um bicho de 7 cabeças. Falar com o CEO, com o diretor de operações, com o manager é completamente desigual a falar contigo, que é jornalista, ou falar com uma professora ou com um miúdo de 16 anos. Acho que nós somos todas pessoas e temos que nos despir dos cargos e dos títulos e das questões sociais. Mas depois, o que acontece muitas vezes há muito trabalho de back-office, portanto o escritório neste momento é em casa, tenho uma vida social muito ativa, costumo dizer que sou uma espécie de coach barra psicóloga natural e orgânica que não tenho noção disso, porque gosto muito de estar com as pessoas. Tenho muito respeito e agora
e tu sabes disso, não é? Nisto também que é a tua plataforma, para conseguirmos determinados objetivos, temos que estar saudáveis no corpo, mas principalmente aqui. E falou-se muito sobre como é que tu exercitas? como é que eu faço ginástica com Como a é que tu cabeça. fazes ginástica? É Olha, mental, não é? eu acho que tem muito que ver com esta noção de identidade. De facto, eu sou uma pessoa que não acho que estamos cá por acaso. Começa muito por aí. Eu acho que aceitar-me começa em saber quem eu sou. E muitas vezes as pessoas olham para as pessoas com deficiência nesta coisa de eu sou um castigo, sou um azar, porque a mim. E eu acho que eu sou um ato criativo de Deus, completamente. Acho que ele estava inspirado lá em cima a fazer o meu desenho e resolveu pensar, ok, vou fazer a Mafalda com estas características, com esta embalagem peculiar, porque tenho uma missão para ela lá embaixo e quando ela chegar lá é capaz de captar mais a atenção a ter esta embalagem. E a verdade é que tu sabes que o mais difícil quando se fala em público é quando chega a um palco ou à televisão, ou seja, e te dão um microfone ou te dão tempo de antena, é tu captares a plateia, os primeiros 7 segundos são os cruciais, que é tu chegas e tens que dizer a primeira frase, tem que ser aquela coisa, e eu brinco muito que eu posso não dizer nada de jeito, que assim que eu chego, eu já captei a atenção. Portanto, agora, não é porque também tenho esta facilidade que depois tenho que manter a atenção. Mas no que é aquilo que eu faço diariamente na minha cabeça, primeiro é ter muito tempo com pessoas, mas aprender a dizer não, ter muito tempo para mim própria, de ter esta capacidade de encarar também a minha fé e a forma como eu vivo o cristianismo, não como esta coisa de nós às vezes dizemos que há benefícios até científicos, não é? Da oração e das pessoas que acreditam em algo maior do que elas, mas depois também há o outro lado, que é nós irmos a Deus só quando precisamos. Ou termos esta coisa de quase de fast food, né? Ou dizermos aquelas coisas bonitas ou quando estamos desesperados. Eu acho que para mim eu vivo, por exemplo, não gosto de dizer religião, porque para mim é um relacionamento como eu tenho com os meus melhores amigos, tem que fazer parte do meu dia a dia. Não há, imagina, a figura paternal de Deus e depois o meu pai e os meus amigos, não, é central. Ou seja, eu não gosto de hierarquias, não gosto de quem é que é em primeiro lugar e depois. Eu vivo a fé e que tu podes transformá-la em esperança e nas pessoas que não acreditam, que não percebem nada do que eu estou a dizer, se calhar dão-lhes outros nomes, mas esta coisa de tu teres a noção de que sim, tens que ter a tua autoestima trabalhada, mas também não podes deixar que isso se inflame e que tu sejas e aches que és o centro do mundo. Eu acho que Vives sem medo? vivo. Eu acho que Sem nenhum é medo? muito engraçado tu usares esta palavra, porque ultimamente eu tenho tido alguns desafios que me fazem tremer as rodas, como eu brinco, profissionais, que põem-me a pensar, né? Como é que vai ser daqui a umas semanas, uns meses, e que se calhar num caso normal a palavra que te viria à boca era medo. E o que eu acho, isto não vem de um lugar de prepotência, determinação ou segurança tal em mim que não tenho medo de nada. Não é isso, é tu conseguires transformar o medo em temor. Eu gosto de ter respeito por Respeito. tudo o que acontece. E ter esta noção não é de finitude, mas de que, se aqui quiser ser literal, os meus 97 centímetros, ou o tamanho que todos nós temos, nós não somos mesmo donos de nada disto. E a pandemia vai provar isso, não é? Mas deixa-me pegar nessa tua palavra, que é uma palavra terrível, mas ao mesmo tempo tão emblemática, não é? Que é finitude, não é? Quando eu te perguntava se tens medo, é também disso, da tua finitude. Não, porque eu sei que a minha finitude, quando acontecer, vai ter uma finalidade, e teve uma finalidade. Eu acho que é transformar outra vez a finitude em finalidade. Ou seja, eu, eu, porque a minha identidade e aquilo em que eu acredito significa que isto é mesmo uma passagem, e portanto não acaba para mim aqui, é aquilo que eu acredito. Então não faz, mesmo aquela conversa que às vezes as pessoas têm, não tenho medo de morrer, tenho medo de sofrer. Acho que nem aí eu já estou tão habituada a ter dores, sabes? Que não perco tempo de viver, ou seja, não vou usar a dádiva da minha vida a pensar como é que vou morrer.
Acho que é uma coisa que me desgastaria emocionalmente e que é óbvio que é importante que tu não te esqueças do teu passado e também tens visão para o teu futuro, mas é muito melhor estares inteiro no presente. E se estiveres inteiro no presente, as coisas acho que ficam pelo menos mais leves. A mim faz muita confusão as pessoas que complicam tudo e que vivem as coisas muito pesadas, sabes? Elas até podem não ter peso de gordura, mas depois vivem a vida pesadas. E eu acho que se nós tirarmos peso às coisas que não podemos controlar, a vida fica mais leve. Mafalda, 6 anos depois eu estou outra vez com a mesma sensação. Estou a falar um bocadinho melhor ou não? Quando conheci pessoalmente na RTP. De facto, eu acho que muitos dos nossos leitores terão, e aqueles que não te conheciam sobretudo, terão a mesma sensação de quase de murro no estômago. Vá, pensa lá, festinha. Eu fiz uma festinha, não gosto de amor. Pronto, mas acho mesmo muito inspirador este teu percurso sobre rodas. Obrigada. E que bom me ter lembrado que sim, porque não é uma faldinha aqui no Escolher Viver. Aliás, como não é nenhum segredo para ti, nós inicialmente quando nós conversamos sobre esta nossa pequena entrevista há 4 ou 5 dias, desde que estamos aqui a gravar, deste dia que estamos a gravar, a propósito do dia do 3 de dezembro, que é o dia... que vive para lá da efeméride, não é? Sim, que é o dia do portador de ciência, não é? E depois, precisamente como em termos de agenda não conseguíamos, foi precisamente essa questão que pensámos, que é, caramba, a deficiência vive para lá de um dia de uma efeméride, e portanto faz todo sentido esta Eu conversa. entendo a importância de existir estes dias. Eu antes não lidava muito bem com ele, tive um mixed feelings que fui mudando ao longo do tempo. A maturidade também traz. Idade, sim, claro, maturidade. Depois percebi que enquanto as coisas estiverem a precisar de haver um caminho a fazer, tem que se falar destas coisas. E, portanto, se será um rastilho, não é? É um dia, é como se pensares nisto, não é? Nós também dizemos, no Natal estamos todos tão solidários. No Natal pensamos em coisas e fazemos coisas que não fazemos o resto do ano. E o Natal é um dia. Então, se nós podemos, a conversa do o Natal, se o Natal pode ser quando o homem quiser, então também que as questões da inclusão, do capacitismo das pessoas com deficiência, da urgência de todos sermos embaixadores de inclusão no mercado de trabalho, naquilo que podemos fazer para derrubar as barreiras arquitetónicas e construir rampas em vez de graus, tem que viver para lá do 3 de dezembro e eu tenho que fazer isso. E há um longo trabalho para fazer nesse campo. Mafalda, um grande beijinho. Um beijinho grande. Muito obrigado por estes minutos. Para o teu projeto, vou estar atenta e vamos continuando ligados. Vamos continuando e quero conhecer no próximo ano, que é como quem diz daqui a uns dias, essas novidades que aí vêm. Combinado. Um beijinho grande. Um beijinho grande, um beijinho.